E aí, pessoal, vamos falar sobre estratégias que podem ser incorporadas caso você tenha uma intolerância à lactose. Primeiro, só para fazer uma breve introdução, nós temos a lactose, que ela é um disacarídeo, que a partir do que é um disacarídeo? É duas moléculas de monossacarídeos. No caso em específico, nós temos a glicose e a galactose, que elas estão presas. Uma enzima conhecida como lactase quebra essa ligação e libera a glicose da galactose. Então agora você não tem mais um disacarídeo, você tem dois monossacarídeos que serão absorvidos, correto? Quando você tem uma intolerância à lactose, existem diversas razões, né? Mas normalmente está associada com uma diminuição na enzima lactase. E essa enzima lactase, de acordo com alguns pesquisadores, ela comete grande parte da população pelo simples envelhecimento. E quando ele fala sobre o envelhecimento, é logo após o desmame. Então, com o avançar da idade, você vai reduzindo os níveis de lactase, reduzindo os níveis de lactase, você vai conseguir digerir menos lactose. Digerindo menos lactose, você vai ter um maior acúmulo de lactose, podendo provocar alguns sintomas relacionados. Os mais clássicos, quando a gente pensa numa intolerância à lactose, está na diarreia, em dores ou simplesmente desconfortos abdominais, tanto estomacais quanto intestinais, o aumento de gases e distensão abdominal. Esses são os mais comuns. Normalmente, a gente tem uma associação de quando você cede apenas um pouquinho o consumo de lactose, a simples distensão e os gases, quando você começa a consumir mais, já começa a gerar desconforto e dor, e quando você exagera ou atinge a sua dosagem máxima, normalmente causa aquele processo, aquela diarreia, aquela explosão no banheiro, tudo bem? Vamos falar aqui algumas estratégias agora que poderiam ser incorporadas no dia para conseguir amenizar essa intolerância à lactose. Separei em 6 etapas citadas pelo artigo referenciado, tudo bem? A primeira etapa, eu até tenho vergonha de falar isso, mas se você é intolerante à lactose e você não quer ter sintoma, basicamente não consuma fontes de lactose. Mas normalmente o próprio artigo em específico não sugere fazer realmente a exclusão completa, já que é um grupo de alimento que ele também tem diversos minerais que são importantes aí nesse seu ajuste, nessa sua saúde, quando você pensa relacionado sobre a nutrição. A segunda estratégia é você comprar produtos que são reduzidos em lactose, porque quando você tem um produto que ele é reduzido em lactose, você consegue suportar mais dele. E a terceira regra é você consumir, por exemplo, produtos sem lactose. Então, essas são informações básicas, né? Mas vai lá saber se ninguém tinha pensado nisso antes, né? Então, basicamente, outras estratégias que podem ser incorporadas quando você tem uma intolerância à lactose, já que normalmente pode ter uma relação com a deficiência da enzima lactase, que é a enzima, basicamente, que vai fazer essa da lactose em glicose e galactose, você pode simplesmente fazer a suplementação de lactase, principalmente antes das refeições que você vai consumir grandes quantidades de lactose. Normalmente, quando a gente faz a prescrição ou você compra na farmácia, em lojas, a enzima lactase, a medida normalmente é citada é de ALU, de ALU. Normalmente a prescrição é de 10.000 ALU de lactase. Para a gente conseguir converter isso em alimento, a cada 10.000 ALU de lactase você consegue digerir algo em torno de 20 a 30 gramas de lactose. E tem algumas referências falam que pode digerir até 50, mas eu acho que de 20 a 30 gramas parece ser um valor adequado. Só para a gente converter essa lactose em alimento, mais ou menos 100 ml de leite de vaca, que dá mais ou menos um meio copo de leite, contém 5 gramas de lactose. Então, para cada 10.000 ALU de lactase, você consegue digerir algo em torno de mais ou menos 400 ml de leite, que contém 20 gramas de lactose. Aqui relacionado sobre prescrição, você fala, Ciro, eu consigo prescrever? Não queria fazer a manipulação não queria fazer, comprar, indicar um produto pronto. Como é que eu faço para simplesmente prescrever isso para uma farmácia de manipulação? Basicamente, você coloca o nome, né, manipulação, o nome do paciente, a data, e você escreve lactase e coloca 10.000 ALU. Eu prefiro que você coloque 10.000, porque se o paciente exagera e acha que vai consumir lá 8 pedaços de pizza de 4 queijos, você fala para ele tomar 2 cápsulas de enzima lactase. E aqui, ó, posologia.
tomar uma dose ou quantas doses você achar que é necessário, principalmente antes da refeição que contém a lactose. Se você tem uma refeição que não tem lactose, não tem absolutamente nenhuma razão para você suplementar uma enzima que é a lactase, tá? Então aqui um modelo de prescrição, você coloca lá a dosagem 30, 60, 90 dias, que são as cápsulas, mas que não necessariamente vão ser 30, 60, 90 dias de uso contínuo. A quinta estratégia é relacionada sobre a sua saúde intestinal. Existem bactérias no seu intestino, os probióticos especificamente aqui falando, que eles têm a capacidade de potencializar os efeitos da lactase. De acordo com a literatura, duas cepas em específicos, o Streptococcus thermophilus e os Lactobacillus delbrueck. Ambos esses compostos, essas bactérias probióticas, consegue aumentar esse tal de beta-galactosidases que amplificam o poder da lactase. Não é que ela aumenta a quantidade da lactase, mas ele deixa mais eficiente. Então, às vezes, esse seu indivíduo, ele produz uma quantidade de lactase. Só que quando ele abusa, que ele sente algum sintoma, né? Por isso tem uma relação com intolerância. Ele é intolerante até aqui de lactose, por exemplo. Se você fornece um probiótico, como essas duas cepas citadas, e conseguem garantir uma melhora, uma amplificação desse sinal, consequentemente, esse paciente poderia se beneficiar porque ele vai suportar um pouquinho mais de lactose, aumentar às vezes aquele limiar que vai causar os sintomas dele. Já fiz um vídeo específico falando sobre prescrição de probióticos, que eu cito alguns exemplos, mas caso você não queira assistir, mostra aqui um modelo de prescrição para você fazer a farmácia de manipulação, caso você consiga ter esse acesso. Basicamente, você coloca lá Lactobacillus delbrueck 3, aí no caso você coloca 10 bilhões UFC, que é a medida, né? 10 bi, normalmente é sempre em bilhão. Não, 10 bi não, 1 bilhão, então 3 bilhões UFC, e Streptococcus 3 bilhões UFC. Posologia, tomar uma dose via oral ao dia. Minha sugestão toda vez que você faz a suplementação de probióticos, a recomendação é você consumir antes de você dormir, né? Então aqui você vai fornecendo essas bactérias ao seu intestino e elas vão auxiliando quando você vai utilizando. Vai ser necessária a atividade dessa enzima lactase. Então você não precisa consumir esse suplemento quando você fez o consumo de lactose. Isso aqui é a longo prazo que a gente está falando, tá bom? É um sinérgico para essa digestão da lactose. Ciro, eu gostei muito da dica 4 e da dica 5 da enzima lactase e do uso do probióticos. Eu consigo trabalhar com as duas ao mesmo tempo? Consegue, você pode manipular, fazer duas manipulações, colocar tanto a enzima lactase que o indivíduo vai ficar utilizando quando ele faz o consumo de lactose, como também a suplementação antes de dormir de probióticos para melhorar, amplificar o sinal dessa lactase. Ou você pode simplesmente comprar também produtos prontos. Tem, por exemplo, o Probiolact. Como o próprio nome diz, nada mais são do que os probióticos e a enzima lactase. E você pode comprar pronto, normalmente você encontra de 50 a 100 miligramas. A sugestão é a suplementação de 100 miligramas que você toma uma vez ao dia pela manhã ou antes de dormir, tá bom? E se necessário, você compra também a lactase, caso você consuma em grandes e grandes quantidades também, tá bom? Então aqui um modelo de produto pronto e aqui um modelo de basicamente você fazer a prescrição desse componente aqui, que grande parte das farmácias de manipulação já tem esse componente, né? Que ele acaba sendo patenteado essa associação. Lembrando que os probióticos presentes nesse Probiolact não são apenas aqueles dois citados, se eu não me engano, são 4 ou 5 cepas de bactérias probióticas, tá? E a última estratégia é você treinar o seu intestino, basicamente você tentar aumentar a tolerabilidade dele, ou seja, você suporta até um copo de leite. Vamos tentar treinar ele para você conseguir suportar um copo e meio, por exemplo. Então, para isso, você primeiro precisa encontrar a sua dose máxima tolerada. Quanto que você consegue tolerar de lactose sem com que você tenha a presença de sintomas. De acordo com a literatura científica, normalmente quando chega algo em torno de 15 gramas de lactose, ou seja, algo em torno de mais ou menos 300 ml de leite, em alguns indivíduos já começa a ter o aparecimento de sintomas. Quando você chega a 20, 25 gramas, esses sintomas são mais evidentes e mais presentes na população, e pouquíssimos que são intolerantes à lactose conseguem chegar aí a 50 gramas de lactose nessa refeição sem realmente apresentar um sintoma.
tá? Então, primeiro você tem que encontrar a sua dose máxima tolerada. O artigo em específico que fez essa estratégia, ele utilizou como base a quantidade em grama por quilo de peso, que ele falou que seria legal consumir algo em torno de 0,6 gramas por cada quilo de peso. Então, se o indivíduo tem 70 quilos, seria algo em torno de 42 gramas de lactose por dia. Lembrando que se com 42 gramas de lactose você sente sintomas, não consuma 42, encontre a medida que você não sinta sintomas. E diariamente, ou em dias a cada 2 dias, a cada 3 dias ou a cada 4 dias, você vai fazendo o incremento de 1 grama de lactose até você conseguir adaptar o seu corpo e chegar a uma nova dose máxima. Foi mostrado na literatura que realmente você ficar incorporando, insistindo, mas que não realmente te provoque um mal, cause quadros muito intensos de diarreia, por exemplo, você consegue ficar adaptando o seu colo intestinal, conseguindo sim realmente provocar e aumentar a sua dose máxima tolerada. Por que que isso é interessante? Porque às vezes você que é intolerante, por exemplo, vai em algum local, consome alguma coisa que você não sabia que tinha lactose e passa mal. A partir do momento que você consegue aumentar esse seu limiar da dose máxima tolerada, você evita alguns acidentes que podem acontecer ou alguns sintomas indesejados que podem ocorrer, né? Citados, por exemplo, no início do vídeo. Então, aqui só algumas estratégias relacionadas sobre a intolerância à lactose. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só escrever. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.